Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre operadores lógicos, tá? Vamos ver como é que funcionam esses operadores lógicos em Kotlin, beleza? Bom, nós temos apenas dois operadores lógicos na programação, que é esses dois símbolos aqui, que é o que significa o e esses dois pipes aqui, que significa ou, tá? Então nós temos o operador e o operador lógico ou, tá? A gente já vai ver como cada um se comporta, tá? Então para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma estrutura de condição if e else que a gente aprendeu na aula passada para a gente poder usar operadores lógicos para ficar mais fácil o entendimento, beleza? Então a gente vai criar aqui um if. Vamos criar um if padrão, tá? E aqui nós vamos colocar alguns valores dentro dessa condição para a gente poder fazer alguns cálculos, tá? Então vou colocar aqui 10 é igual a 10 e aqui eu vou colocar o primeiro operador lógico, eu vou colocar o operador lógico e, tá? Vou colocar aqui o nosso operador lógico e vou colocar uma outra conta aqui que eu quero. Então vou colocar aqui 10 é menor do que 20 e aqui eu vou colocar um print ln, fique tranquilo que eu já vou explicar tudo isso, e aqui eu vou colocar se é verdadeiro e aqui vou ficar berrando aqui, e aqui eu vou colocar um else, vou colocar mais um print e vou colocar se é falso. Então vamos lá, agora a gente vai entender os conceitos. Estamos trabalhando aqui com o primeiro operador lógico, que é o e, tá? Então, se 10 é igual a 10, verdadeiro, né? Então vamos colocar aqui, só descer um pouco mais, vou colocar aqui como verdadeiro. Então esse primeiro lado do cálculo, ele é verdadeiro. 10 é igual a 10, verdadeiro. Operador lógico e 10 é menor do que 20? 10 é menor do que 20, certo? Então aqui também é verdadeiro. Então automaticamente vai ser verdadeiro, certo? Então vamos dar um run aqui, verdadeiro, tá? Então como é que funciona o operador lógico e? Se os dois lados do cálculo for verdadeiro, o resultado vai dar verdadeiro, tá? E se um dos lados for falso, o que vai acontecer? Vamos fazer o teste aqui. Então vamos pegar esse lado aqui e vamos colocar 20. 10 é igual a 10, verdadeiro. E 20 é menor do que 20? Falso. 20 é igual a 20. Então, um lado é falso e um lado é verdadeiro. Vamos executar. Ele vai cair no falso, tá? Então, ele caiu aqui no else e mostrou falso, tá? Então, se um dos lados do cálculo for falso, vai ser falso, tá? Então, no caso, nós temos um lado falso e um lado verdadeiro. Para dar verdadeiro, utilizando o operador lógico e, os dois lados da condição precisam ser verdadeiros, tá? Para dar verdadeiro. Se um dos lados for falso, vai cair no falso. E se os dois lados do cálculo for falso? Vamos fazer o teste, mas vai dar falso também, tá, pessoal? Então vou colocar aqui só para exemplo, tá? 20 é igual a 10? Falso. Operador lógico e 20 é menor do que 20? Falso. Vai cair no else aqui, vai mostrar falso, tá? Falso, tá? Então, para dar verdadeiro, os dois lados da condição aí do cálculo precisam ser verdadeiros. Se um dos lados for falso, ele vai cair sempre no falso, tá? Então, esse é o operador lógico e, tá? Agora, a gente vai mudar aqui, ó. A gente vai voltar ao que estava antes. 10.
E aqui a gente vai trocar o operador lógico e a gente vai utilizar o operador lógico OU, tá? Que são esses dois pipes aqui, tá? Beleza, agora a gente trocou para o operador lógico OU, tá? Se 10 é igual a 10, verdadeiro. Operador lógico ou 10 é menor do que 20, verdadeiro. Então, provavelmente ele vai cair verdadeiro, né? Vamos ver? Verdadeiro, certo? Os dois lados foram verdadeiros, caiu no verdadeiro. E se um dos lados for falso, será que ele vai cair no falso, que nem ele caiu no operador lógico E? Vamos ver então? Vamos colocar esse lado aqui como 20 agora. Então, esse lado é verdadeiro, 20 é menor do que 20, falso, não é. Então, um lado é falso e um lado é verdadeiro. Vamos executar. Ele caiu como verdadeiro. Já o contrário do operador lógico E, tá? Então, ele caiu aqui como verdadeiro. Verdadeiro, tá? Mesmo um dos lados sendo falso, ele ainda deu como verdadeiro. Então, como é que funciona o operador lógico OU? Se um dos lados for verdadeiro, ele vai dar verdadeiro, tá? Então, aqui foi falso, esse lado foi falso. Só que esse lado foi verdadeiro, então ele vai dar verdadeiro, tá? Diferente do operador lógico E, tá? Então, se a gente colocar, para dar falso aqui, os dois lados precisam ser falsos, tá? Então, eu preciso ter os dois lados como falso. Então, agora eu vou colocar 20 aqui. 20 é igual a 20, falso. 20 é menor do que 20, falso. Agora sim ele vai cair no else e mostrar falso, tá? Falso, tá? Então, para dar falso no operador lógico OU, os dois lados do cálculo precisam ser falsos, tá? Para dar falso, os dois lados têm que ser falsos. Se um dos lados for falso, mas o outro for verdadeiro, vai dar verdadeiro, tá? E se os dois lados for verdadeiro, automaticamente vai dar verdadeiro, tá? Então, essas são as diferenças do operador lógico e operador lógico OU, tá? Você pode fazer diversas combinações, tá? E se você não entendeu ainda, volta de novo nessa aula, assiste 2, 3, 4, 10 vezes, tá? O importante é você entender o funcionamento de cada um e como cada um se comporta. Aproveita aí, ó, pega o navegador, vai treinando, não se apresse. Treina passo a passo, que só assim você vai se tornar um desenvolvedor que está sabendo o que está fazendo, beleza? Espero que você tenha gostado. Na próxima aula a gente vai continuar andamento com a nossa linguagem Kotlin, beleza? Então espero você na próxima aula.